Aqui são as festividades do Dia Internacional da Mulher em Altamira. Ó, a Toinha, ativista ambiental, ativista política. Essa aí, professor Rodolfo, hoje é Dia Internacional da Luta das Mulheres, defesa da vida, pela saúde e defesa da Amazônia. Nossa amiga Mônica, guerreira também, ativista. O aquecimento global e a crise ambiental afetam o planeta todo e atingem as vidas de todas as pessoas, homens e mulheres, da mesma forma. Certo ou errado? Errado. Meio ambiente é também uma questão de gênero. Sim, a gente vê gênero em tudo. Pois é, e nós aqui do canal Ambiente e Cidadania vemos meio ambiente em tudo. Por isso que a gente está destacando hoje, no Dia Internacional da Mulher, esse vídeo originalmente publicado no canal Asmina. E agora eu vou falar para vocês por que as mulheres são as mais afetadas pela crise ambiental e também porque a estrutura que sustenta a exploração da natureza é também a mesma estrutura que sustenta a opressão das mulheres. Se liga. Toinha, você sabe o que é ecofeminismo? Pois é, você devia saber, porque você é ativista ecológica e você é feminista, então você é uma ecofeminista. Não, não vai sair não, né? Vai sair sim, não tem problema, tudo bem não saber. Mas faça aí. Não, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, você sabia que o ecofeminismo é o seguinte, você sabia que os homens são responsáveis pela destruição do planeta, mais do que as mulheres, né? O homem destrói mais do que a mulher. E sabe quem é que paga o preço da destruição? A mulher paga mais do que o homem. As mulheres pobres negras. Então você sabe o que é o ecofeminismo. É claro que os desastres ambientais, a crise climática afetam todas as pessoas, mas não é da mesma forma. É o que se chama de injustiça ambiental. Os grupos e países em condições mais precárias, que são aqueles que poluem e são menos responsáveis pela degradação do meio ambiente, acabam sendo também os mais afetados por essa degradação. E você já ouviu falar no ecofeminismo? Nos afastando aqui um pouquinho da manifestação por causa do som. Raimunda, me diz uma coisa, você é uma ativista ecológica, ambiental, internacional, porque você viaja o mundo inteiro, né? É verdade. Essa parte sim. Ela defende uma floresta ali no torno da casa dela com a Sumaúma maravilhosa. Defende a vida como um todo. Para a nossa futura geração, nós temos dever e obrigação de proteger aquilo que ainda restou, que Belo Monte deixou de herança pra gente. Me diz uma coisa, você sabe o que é ecofeminismo? Não sei. Pois é. Você sabia que os homens são mais responsáveis pela destruição ambiental do que as mulheres? Eles não são mais, eles são todos responsáveis, eles são responsáveis totalmente por o que acontece no planeta. E você sabe que quem sofre os efeitos da destruição é mais a mulher do que o homem? As mulheres estão consertando o que os homens têm ao longo dos anos destruindo. As mulheres são o futuro do Brasil, porque não tem do mundo, porque não tem um transporte melhor para ser transportado e não tem pior, não tem lugar nenhum que não seja mulher para transportar a vida do ser humano. Então você é uma ecofeminista e não sabia? Não sabia, mas hoje eu sei. É a vertente do feminismo que estuda exatamente essas relações entre gênero e meio ambiente. E ouve só o que a Célia Chacriabá tem para falar. E o meio ambiente impacta diretamente a vida das mulheres indígenas, de nós mulheres indígenas, porque a cada vez com política genocida, etnocida e ecocida tenta matar o nosso território, a nossa biodiversidade, o bioma cerrado, a Amazônia, Mata Atlântica, o Pampa e a Caatinga, mata também o útero das mulheres indígenas. Não entendeu a relação? Para começar, é preciso lembrar que na maior parte da sociedade são as mulheres as responsáveis pelo cuidado da água e dos alimentos. E no aquecimento global acontecem secas, enchentes, o solo fica degradado e tudo isso afeta o fornecimento de alimento e água. E é claro que nesse cenário, quem acaba sendo mais afetado são os pequenos produtores, muito mais do que os grandes latifundiários. E vale saber, 70% da comida que a gente come aqui no Brasil vem da agricultura familiar, sabia?
E veja só, sabe quem é a maioria na agricultura familiar? Sim, as mulheres. Elas são 80% mais presentes nessa forma de produção do que os homens. E quando a produção é afetada e falta comida, acontece o que a gente chama de insegurança alimentar. Isso é, ou passar fome ou não saber o que vai ter para comer no dia seguinte. E a insegurança alimentar afeta muito mais as mulheres. E nos domicílios, nas casas chefiadas por mulheres, a insegurança alimentar grave é o dobro do que ela é nas casas chefiadas por homens. Indo além da fome, a ONU estima que 80% das pessoas que perdem as suas casas ou precisam mudar de lugar por causa de um desastre ambiental são mulheres. De padrões que deu estigmas de superioridade de gênero. Então, homens, mulheres, LGBTs, populações indígenas, populações quilombolas, negros, negras e não negros, tem essa essência do feminismo em si. Sim. Então, essa sororidade, ela é muito importante para nós. Então, esse é o feminismo. Sim. E tem o eco, você explicou o eco e o feminismo. Agora, o ecofeminismo, né? O ecofeminismo, ele é baseado na ideia de que quem causa a destruição ambiental é muito mais o homem do que a mulher. Você concorda com isso? Essa relação existe porque foi colocado pelo sistema de poder absoluto de um gênero, que foi do homem. Mas não existe isso, porque se fosse verdade, nós não estávamos hoje sofrendo o que o planeta, o que os capitalistas dizem. O mundo está em crise. Não fomos nós que somos ecofeministas, ecofeminismo, que criamos o clima, a crise do clima não. Quem criou foi o padrão europeu, o padrão do patriarcado, o padrão do poder, da ganância, da prepotência. E você sabia que a mulher sofre mais do que o homem com a destruição ambiental? Porque todos esses impactos, essas crises colocadas pelo mercado global, econômico, ele interfere nas nossas relações. Mais na mulher do que no homem. Mais nas relações, nossa convivência de gênero feminino. Então somos nós, as mulheres, que reproduzimos a essência da natureza da terra. Os desastres ambientais vão além. Eles levam ao aumento da violência doméstica e afetam até a saúde reprodutiva da mulher. Lembra da Célia Chacriabá falando da morte do útero das mulheres? Pois é. E não precise ir longe para ver isso não. Lembra do rompimento das barragens lá no Vale do Rio Doce, que encheu o rio de lama tóxica? Então, tem estudos acompanhando ao longo dos anos o impacto desse desastre, ou crime, na vida das pessoas. Esses estudos mostram aumento da violência doméstica, sobrecarga de trabalho das mulheres, maior dependência econômica e financeira, aumento da depressão e tentativas de suicídios e até aumento no número de abortos na região. Isso tudo mostra que quando os grandes líderes sentam para conversar sobre o meio ambiente, eles não podem esquecer de chamar as mulheres para a mesa e também de sempre ter em mente as mulheres quando se discutem os impactos e as soluções para o meio ambiente. E eu estou falando sobre ecofeminismo. Vocês sabem o que é o ecofeminismo? Não sei, pode explicar pra gente. Então, vocês sabiam que os homens são mais responsáveis pela destruição ambiental do que as mulheres? Sim. E que as mulheres sofrem mais os efeitos da devastação do que os homens? Certamente, certamente. Então vocês concordam com a base do ecofeminismo? Por essa lógica, sim, né? Nós mulheres, ao longo do tempo, estamos sofrendo os impactos de ações nocivas, né, no meio ambiente, na sociedade. Então, essa proposta, essa tese do ecofeminismo é algo que endossa muitas reflexões pelo momento que nós estamos vivendo atualmente. Dá pra ver que o assunto é complexo, né? A questão de gênero encontra com a questão social, a questão racial, e tudo isso é agravado pela questão ambiental. Interessante, joia. Interessante ela ter citado a questão racial, porque a ideia do ecofeminismo lembra muito a tese do racismo ambiental, que foi tema de grandes polêmicas nacionais aqui recentemente, depois de declarações da Aniele Franco. E tem mulher falando disso há muito tempo. O termo ecofeminismo foi usado pela primeira vez em 1974 por uma francesa, a Françoise de Bonne. O ecofeminismo parte do princípio de que o que sustenta a exploração e o abuso contra as mulheres é a mesma coisa que sustenta a exploração e o abuso da natureza. Sim, ela mesma. A opressão e a exploração do patriarcado.
A ideia central é que o modelo de sociedade em que a gente vive, patriarcal, capitalista e eurocêntrico, se sustenta com base em hierarquias entre as pessoas e também entre as outras formas de vida. E para sustentar essa hierarquia é usada a opressão entre quem está em cima da hierarquia, os homens brancos, e quem está embaixo, mulheres, pessoas negras, populações indígenas, quilombolas, animais e o meio ambiente em geral. E esse sistema todo se baseia em várias lógicas e relações, mas a gente vai destacar duas aqui: a divisão sexual e racial do trabalho e o extrativismo. A divisão sexual do trabalho é aquela que diz que homens e mulheres têm funções diferentes, fazem trabalhos diferentes na sociedade, só que não reconhece nem valoriza muito dos trabalhos de cuidados que são feitos pelas mulheres, trabalhos de cuidado e trabalhos reprodutivos, e que são essenciais. Afinal, como é que o capitalismo vai se sustentar se não continuarem sendo feitos novos trabalhadores? Alguém pode dizer que essa é uma ideia modinha, né, uma ideia lacração, mas na verdade eu acho que faz muito sentido. Porque a mesma forma que alguns homens entram numa mata e se sentem à vontade para garimpar, para tirar ouro, para tirar madeira, para caçar, para se servir daquela mata como bem querem, eles fazem a mesma coisa com as mulheres, né? Quando estupram, quando violentam, quando oprimem, quando pagam salários menores. Então, eu acho que tem tudo a ver essa ideia. E a gente precisa incluir aí a questão racial, porque o capitalismo se construiu em cima da exploração da mão de obra escravizada, em geral negra e indígena, e até hoje o trabalho dessas populações segue sendo desvalorizado. E já o extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos para a indústria e para o comércio. Então veja bem, esse sistema em que a gente vive hoje explora o trabalho das mulheres, pessoas negras e indígenas e a natureza. Tudo isso para quê? Para acumular. Não é para alimentar as pessoas ou para sustentar a vida. Não, é para gerar lucro e acumular recursos. Claro que isso não é sustentável, né? Tanto porque as pessoas exploradas sofrem as consequências disso, quanto porque a natureza também sofre com as consequências da exploração. Essa coisa da superexploração da natureza até o seu limite, né? A superacumulação. Eu como biólogo não resisto a fazer uma abordagem biológica evolutiva, né? Por que esse rapaz aqui, olha, e aquele ali, eles são amigos, mas bota outro galo aí pra você ver o que vai acontecer. Vai ter guerra, vai ter briga, vai ter confusão. Enquanto que essas moças aqui do entorno, elas podem conviver muito mais pacificamente, de uma forma muito mais tranquila, inclusive em relação aos recursos naturais disponíveis. Então, Rodolfo, nesse ponto aí, isso que se dá para um biólogo que estuda palmeiras, como essas palmeiras aqui, falar de bichos, né? A relação entre as fêmeas, principalmente dessa espécie que você está mostrando aí, de galinhas, ela não é tão tranquila assim não, cara. As galinhas, na verdade, têm uma hierarquia muito forte e elas estabelecem a hierarquia na base da agressão também. Então, os recursos não vão ser tão bem distribuídos assim, tão bem organizadinhos, porque as galinhas vão brigar umas com as outras e aí, depois que a hierarquia está bem estabelecida, aí sim todas vão respeitar a sua ordem na hierarquia, mas a última galinha lá da hierarquia vai, digamos assim, saber o seu lugar e não vai tentar interferir com as galinhas que estão superiores na hierarquia dela. Essa coisa de sexo, né, de divisão sexual, começou quando tínhamos, naquele oceano primitivo, os seres unicelulares da época aprenderam que trocar genes seria uma boa solução evolutiva, né, para desenvolver e espalhar novidades. Aí começou o sexo. Mas no sexo surgiram rapidamente duas estratégias possíveis, né? Ou você é grande, fica parado esperando alguém chegar, cheio de reservas, e isso é o que a gente chama de sexo feminino. Ou você se reproduz loucamente, né? Você produz células pequenas, de grande mobilidade e pouca reserva. Então são duas possibilidades de estratégia de encontrar parceiros, né? Ou senta e espera, ou sai por aí atrás.
E aquele que sai por aí atrás é a célula feminina, masculina, desculpa, aquilo que chamamos de homem. Feminino é aquele que espera que alguém venha até você. E isso tem implicações comportamentais, porque um macho, ele tem um potencial, porque ele contribui menos para a reprodução de cada novo indivíduo da espécie. Ele pode ter muito mais filhos do que uma fêmea, né? Então esse galo aqui, por exemplo, atrás de mim, quantos pintinhos ele poderia gerar hoje, né? Cada fêmea aqui, ela está limitada ao máximo de um ovo que ela ponha por dia. Enquanto que o galo, ele pode cruzar com 6, 7, 8, 10, 12 galinhas. Ele poderia gerar até mais de uma dezena de filhos em um único dia. A mesma coisa acontece com os seres humanos. E é por isso que enquanto uma mãe ela explora a natureza de uma forma mais suave, porque ela tem que sustentar aquele filho pequeno, basicamente, né? De menos de 2 anos, menos de 3 anos, que ela está criando naquele momento. Enquanto que um homem, evolutivamente falando, ele não tem limites, ainda mais um ser humano. Esse aí pode gerar um filho por dia, desde que ele tenha dinheiro para sustentar esse número gigantesco de relações. E é por isso que a gente tem uma competição e uma sanha acumuladora muito maior dentre os homens. E daí o sofrimento desproporcional das mulheres, né? Porque as mulheres investem muito mais nos filhos que elas estão de fato criando, e por isso que elas são as maiores vítimas das mudanças climáticas, da insegurança alimentar, que acontece com a mudança do clima. E é isso. Eu não estou querendo naturalizar, não estou falando que tem que ser assim. A gente precisa entender a evolução para saber quais são as forças com as quais nós estamos lidando, mas não significa que a gente deva aceitar essas forças. E no contexto da crise ambiental, não há dúvida nenhuma de que a gente deve dar o máximo de poder às mulheres, mas não qualquer mulher, evidentemente, né? A gente tem uma Tereza Cristina passando o PL da destruição do licenciamento ambiental nesse momento, enfim, é uma mulher. Cara, eu vi o vídeo do ecofeminismo, tá muito legal até o minuto 15. No finalzinho, rever essa parte que você entra no galinheiro e o raciocínio que você faz, que eu acho muito interessante esse assunto, quero muito colaborar, acho super fascinante, só que ficou confuso. Eu acho que você pode melhorar esse final aí. Olha, é difícil eu concordar com Danilo, mas dessa vez eu concordo. Eu não entendi nada. Pois é, Rodolfo, pode até ter um pouco desse efeito da nossa psicologia evolutiva, ou seja, das coisas que ficaram da nossa evolução, na nossa psique, na maneira masculina de ver as coisas, dessa necessidade maior de uma acumulação, portanto, para conseguir uma maior quantidade de descendentes. Tudo bem, isso pode ser um aspecto que colabora, mas também não é o único que colabora para o nosso uso desenfreado de recursos. Se a gente for olhar pela questão evolutiva, tem gente que fala também da importância da característica humana de ter um desconto de futuro. Ou seja, assim, a espécie humana no geral prefere usar agora do que poupar para usar mais para o futuro. Então a gente tem, no geral, como espécie, essa tendência a usufruir e tentar aproveitar dos recursos o máximo possível. Isso, claro, isso varia de pessoa para pessoa e tal, mas isso tanto homens quanto mulheres têm. Isso é uma parte do que explica o nosso consumismo desenfreado. Outra parte tem a ver com, claro, toda a indústria do marketing e da propaganda, sabendo onde apertar certinho os botões no cérebro para despertar esse desejo nosso de querer consumir o máximo possível. Então, pode sim ter uma diferença de gênero aí, em algumas características de acumulação. A gente vê que os principais bilionários do mundo são homens, embora tenha outros aspectos sociais que estão envolvidos aí, claro. Mas pode ter um aspecto aí de gênero envolvido, mas não é só isso que explica esse nosso consumo exagerado de recursos e que a gente está detonando completamente o planeta. O que
ter... Ó, eu nem vou falar nesse vídeo de jeito nenhum, com essa... Porque você tá dando uma conotação pejorativa com essa história de galinha, galo, pintinho, sabe? Eu estou fora. E até pode ficar tranquilo, assim, que acho que as pessoas não vão entender, não, como uma analogia, tal. Ele usou a espécie só como um modelo para a gente, qualquer espécie, desde que seja adequada para os propósitos, serve como um modelo explicativo. Então não foi nenhum demérito, não é uma comparação especificamente com a espécie galinha, né? E outra coisa, para mim, hoje não é o Dia Internacional da Mulher, para mim todos os dias são Dia Internacional da Mulher. Cada dia do ano é um Dia Internacional da Mulher. Em primeiro lugar, eu não estou comemorando uma coisa que é diária. Ora, eu tenho que comemorar o fato de ser mulher, não estar no Dia Internacional da Mulher. Não vou fazer nenhuma fala, só porque hoje é Dia Internacional da Mulher, eu tenho que falar de mulher justamente no vídeo que está cheio de galinha. Outra coisa, para mim, essa história de Dia Internacional da Mulher é igual ao Dia do Índio, entendeu? Que a gente acabou com isso. Eu, por exemplo, nunca falo. Então, para com esse negócio. Eu não vou fazer vídeo nenhum, não. Não vou fazer fala nenhuma, não. Eu não tenho que ter um dia internacional meu. Todos os dias são meus. O ecofeminismo é uma coisa muito mais profunda do que ligar isso ao Dia Internacional da Mulher, tá? Você pode até mencionar o ecofeminismo. Agora, colocar essa questão do ecofeminismo numa coisa rasa, como o Dia Internacional da Mulher, criada não sei por quem, que quem criou o Dia Internacional das Mulheres foi Clara Zetkin, em 1910, tá? Ela era uma defensora de dos direitos das mulheres, na questão trabalhista, e ela era membro do Partido Comunista Alemão também, tá? Então, ela pensou nisso em 1910, para você ver como é que está defasado, né? Na verdade, até foi por conta da exploração feminina pelos homens. Então, alguém foi obrigado a criar o Dia Internacional da Mulher por causa dos direitos das mulheres, para defender os direitos das mulheres no âmbito trabalhista, lá em 1910, na Alemanha. Então, na verdade, o Dia Internacional da Mulher foi induzido pela exploração das mulheres lá em 1910, e a Clara Zetkin foi uma defensora desses direitos trabalhistas das mulheres. Que fica assim, então tá, só vamos falar em ecofeminismo no Dia Internacional da Mulher? Não. Sabe, quem inventou essa história, mesmo que tenham sido as mulheres, foi por indução masculina, foi por indução dos machos. Então, para mim é o seguinte, todos os dias deviam ser comemorados como Dia Internacional da Mulher. Pronto, final. E outra coisa, dissocia o ecofeminismo deste dia. Eu acho que o ecofeminismo é algo para a gente falar, independente de ser hoje, ou amanhã, ou na Páscoa, ou no Natal, ou no Dia da Criança, ou no Dia do Índio, tá? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.